Olá, bem-vindos a mais uma aula do módulo de Penny Stocks. E nessa aula a gente vai começar a falar agora sobre os tipos de gráficos que existem dentro do universo de Penny Stocks. E aqui a gente já começa a misturar um pouco de análise técnica com um modelo diferente de vocês interpretarem gráficos, na verdade os gráficos que são um pouco diferentes do que a gente está acostumado no universo de ações, principalmente brasileiro. Então, antes de mais nada, a gente vai falar, tá, sobre basicamente as principais informações, né, que vocês precisam analisar na hora de interpretar cada um desses gráficos. Cada tipo de empresa no mercado americano, ele vai ter inúmeras variáveis que vai determinar o tipo realmente de gráfico que vocês vão poder encontrar no dia a dia, né? Então, uma empresa com um float alto, vocês já sabem o que é float, ela vai ter um tipo de volatilidade diferente. A perspectiva da empresa, se a perspectiva da empresa é positiva, ela também vai ter um outro tipo de gráfico, né? O short interest, que é basicamente o quanto que as pessoas estão olhando para shortear a ação, também impacta isso. E, obviamente, o perfil dos investidores que estão investindo nas empresas, né? Se são empresas de grande porte, a gente tem outros tipos de investidores, como, por exemplo, empresas como fundos institucionais que geram e realizam menos manipulações no preço, porque é uma empresa que tem fundamentos, tá? Então, o primeiro conceito de gráfico que eu quero mostrar para vocês é o conceito de gráficos limpos, tá? O que na prática é gráficos limpos? São gráficos que vocês conseguem ver claramente a tendência da ação. Vocês conseguem ver o comportamento dela e, inclusive, traçar linhas de tendência de alta, linhas de tendência de baixa, tá? Então, vocês conseguem observar inúmeros tipos de questões técnicas que existem na análise técnica tradicional, tá bom? E os movimentos, eles são muito menos explosivos, eles são mais cadenciados e vocês vão vendo a evolução dos preços de pouco em pouco, tá? Então, eu trouxe um gráfico para vocês aqui, por exemplo, que é o gráfico do S&P 500, tá? Esse gráfico aqui, vocês conseguem ver claramente, tá, a linha de tendência de alta que existe aqui, vocês conseguem entender que isso aqui é um gráfico claro de alta, certo? Vou trazer um outro exemplo para vocês. Esse daqui, ó, ele já é um gráfico de alta, ele é de uma ação que é a Nvidia, que é uma das maiores produtoras aí de placas de vídeo do mundo, que explodiu recentemente graças ao Bitcoin, que as pessoas usam as placas de vídeo para poder minerar os Bitcoins, né? E vocês conseguem ver que tem rompimentos aqui, ó. Então aqui é um rompimento, aqui é um outro rompimento, e o gráfico, ele é um gráfico limpo de alta, tá? Um pouco mais exponencial, tá bom? Mas o cenário dessa empresa é super positivo. Agora eu trouxe o gráfico da Berkshire Hathaway, que é a empresa do nosso amigo Warren Buffett, que também, né, vocês conseguem ver, ó, linhas de tendência de alta, aqui, aqui, rompimentos, aqui, aqui, que são movimentos claros de uma empresa que está, né, indo bem numa tendência de alta. Agora, a gente vai mostrar alguns exemplos de gráficos de queda, né, e que são gráficos limpos. Vocês conseguem ver claramente o movimento de queda acontecendo, como, por exemplo, essa Curaleaf, que é uma empresa do setor de cannabis, tá? Então, ela vem claramente, vocês conseguem traçar as linhas de tendência aqui, e ela vem em queda, né, num movimento limpo, tá bom? Aqui também uma outra empresa do setor de cannabis, né? O setor de cannabis foi um setor que teve uma explosão de preços entre 2019 e 2021, e aí ele vem em queda, né, pós-pandemia, né, e voltando aos padrões de antigamente, tá bom? Então esse também é um gráfico que vocês conseguem ver claramente a queda, né, de uma forma bem limpa. E aqui eu vou trazer exemplos de gráficos bagunçados, tá? Esse é o termo que eu estou dando, que é um mercado que ele está, né, uma empresa que ela está sem uma tendência muito clara de alta ou baixa, né? Esse tipo de ativo, ele tem muita variação, né, de preço, mas você não consegue encontrar um padrão para você saber a tendência desse ativo, né? Então, o que significa um gráfico bagunçado? Que as pessoas não sabem exatamente o cenário da empresa, se ela vai subir ou vai cair. Então é uma briga de preço ali, é quase como se fosse um mercado um pouco mais consolidado, como vocês aprenderam, né? A consolidação, que é a mesma coisa de lateralização, e o gráfico parece como se fosse um batimento cardíaco, tá? Então, esses são um dos gráficos que são mais difíceis, né, de operar. Por quê? Porque você não sabe muito o que vai acontecer com esse ativo, né? Então,
vocês conseguem ver aí que ele é um sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas no fundo ele fica lateralizado, certo? Aqui é um outro exemplo, tá? Um ativo que também está super lateralizado, né? Vocês conseguem ver aí, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas você não sabe a tendência. E aqui a gente está olhando de um ano, né? Essa tendência de um ano aqui, cada um desses gráficos são gráficos diários, tá bom? Então esse é um outro exemplo de gráfico bagunçado. Esse tipo de gráfico não é o gráfico que a gente mais gosta de operar dentro do universo de penny stocks, tá bom? Aqui é um outro exemplo, né? Que é o RIG, que também é uma empresa que ela está lateralizada, né, nesse período de tempo aqui, né, e que provavelmente vem caminhando por um bom tempo essa lateralização, tá? Agora eu vou mostrar um tipo de gráfico para vocês, que são os gráficos ilíquidos, tá? Esse daqui é um gráfico que vocês precisam ter um pouco mais de atenção, tá? Por quê? Porque mesmo que ele tenha tendência ou não tenha tendência, eles são mais difíceis de entrar e sair do trade, porque o spread dos ativos são maiores e isso normalmente acontece no mercado de OTCs, que é o mercado do over the counter. Eu vou explicar já para vocês algumas peculiaridades, alguns detalhes maiores, alguns gráficos do mercado de OTCs, porque eu imagino que para vocês, quanto mais gráfico vocês verem, mais vocês vão se familiarizar com esse mercado, que no fundo é completamente diferente do que vocês estão acostumados a enxergar nas ações brasileiras, tá? Talvez alguma outra exceção, que vocês vão ver que são empresas brasileiras, né, que são penny stocks, mas elas não têm a volatilidade que as empresas do mercado americano têm, e é por isso que a gente está lá, por isso que vocês estão aqui estudando, para entender mais um pouco sobre esse mercado. Então, o spread de compra e venda é muito grande, né, e a gente está falando às vezes de 10, 20, 30% de spread, e tem dia que nem tem negociação, tá? Que não é ótimo para um mercado, para um day trader. Então, operar OTCs, a gente tem que estar operando ou uma volatilidade absurda. Vocês vão ver alguns gráficos que eu tenho algumas ordens colocadas no universo de OTCs, que é um tipo de estratégia que eu vou apresentar para vocês, né? Que é uma estratégia de fat finger, mas a gente vai falar isso depois. E, né, dentro das OTCs a gente já falou também, né? Mas vou reforçar aqui, né? Que os market makers controlam a oferta e demanda. Então ele é um mercado que ele tem um pouco mais de spread, tá? Então vocês vão entender agora o que eu quero dizer com isso. Ó, dá uma olhada nesse gráfico, como tem vários espaços, vários buracos, vários gaps, né, que existe nele. Por quê? Porque o ativo ele tá literalmente com uma liquidez muito baixa. Existem poucos dias que ele tem liquidez e esse não é um gráfico que eu particularmente gosto de operar dentro do day trade, mas vocês vão ver que tem uma ordem ali, ó, no 0,02, que é uma ordem minha, né, do meu gráfico, da minha plataforma, que é uma ordem que é basicamente para iscar, né, eu deixo a ordem lá fixa eternamente. Se tiver alguma volatilidade, se tiver alguma operação errada dos market makers, eu vou tentar pegar, e foi assim que eu fiz um trade de 800%, tá, dentro do meu último ano. Esse é um outro exemplo de um gráfico líquido. Vocês podem ver aí a quantidade de pontinhos. Esses pontinhos, gente, isso aqui tudo gráficos diários. Esse pontinho, ele é um dia de negociação que praticamente não teve trade, ou se ele só teve um trade naquele dia. Então, esse tipo de gráfico, quando vocês estiverem olhando ações de OTCs, né, do over the counter, não necessariamente todos vocês vão estar olhando esse mercado, mas vocês precisam saber que eles existem, eles são penny stocks, eles em algum momento, quando a gente estiver junto nessa trajetória, né, na nossa comunidade, o mercado de OTCs vai aquecer de novo e vocês vão ver eu operando OTCs, vão ter dias específicos que alguma ordem dessa minha isca pega, então vocês vão ver alguns trades de OTCs, então vocês precisam estar cientes que eles existem porque eles fazem parte do universo de penny stocks e a gente está falando de mais de 12 mil ações, mais de 12 mil empresas que compõem esse grupo de empresas listadas no mercado de balcão, tá bom? Mais um exemplo aqui, ó, dá uma olhada como os candles, eles são candles absurdamente grandes, né, em volatilidade. Dá uma olhada, ó, tem esse dia aqui específico, vamos pegar esse aqui. Ele saiu de 0,30 e ele foi para 0,37 no mesmo dia, pelo menos 0,40. Então, a gente está falando de uma variação de 50% com volume baixo. Então, o ativo ele tem um spread alto, provavelmente, então o pessoal fica comprando e vendendo dentro desse spread absurdo, tá? Esse não é o tipo de gráfico que eu aconselho vocês começarem, dependendo, a não ser que for, por exemplo, pegar uma ordem aqui, ó, por exemplo, esse dia foi um dia que o cara que pegou esse trade aqui embaixo,
ele se deu super bem. O cara que pegou esse trade aqui embaixo também, ele se deu super bem, porque o ativo subiu 40%, 50%, e ele fez esse trade, mas lembrando, isso daqui tem pouca liquidez. Então, se todo mundo fizer isso, obviamente, não é sempre que vai ter essa oportunidade, mas vocês que estão aqui já estão pegando um pouco das dicas dentro desse universo, que é um universo novo. Tá? Agora, a gente chega no principal tipo de gráfico, que é o que a gente chama de gráficos abandonados. Tá? Esse conceito, né, são de empresas que têm fundamentos fracos, né, que estão claramente em tendência de queda, e praticamente todas as penny stocks, tá? Não necessariamente todas, mas eu chutaria que pelo menos 80% delas são penny stocks ou sub-penny stocks. O que são sub-penny stocks? São empresas que já custam menos de $1, tá? E, obviamente, todas têm o mesmo comportamento. E aí eu chamo esse tipo de gráfico que é o cemitério das penny stocks, né? Porque é um tipo de gráfico claramente que vocês vão ver que a ação ela vem em queda, ela vem em queda, vem em queda, vem em queda, e ela morre, ela fica abandonada, ela fica no cemitério ali, parada. É um gráfico que vai perdendo liquidez e ele vai ficando cada vez mais largado, abandonado pelo mercado. Tá bom? E aí esse gráfico ele forma esse movimento que parece uma barriga, tá? Que começa a andar de lado, sem rumo, sem esperança, sem valor, né? E aí o valor que existe ali é um valor mais extrínseco do que intrínseco. O que significa isso? O ativo custa aquele valor mais pela possibilidade de explosão que ele vai ter do que necessariamente pelo valor da empresa. Tá? E esse gráfico ele é muito mais frequente no universo de OTCs, mas a gente também consegue ver inúmeras empresas da Nasdaq com esse perfil, que é o mercado da Nasdaq é um dos principais que a gente opera. Tá? Então aqui eu trago alguns exemplos do mercado de balcão, né, que é um mercado de OTCs. Então vocês conseguem ver, olha que absurdo esse gráfico, essa ação custou 0,22 no passado e agora ela está custando 0,0098. E eu tenho uma ordem lá no 0,002, como eu comentei com vocês. Tem várias ações, eu tenho mais de 300 ações que eu coloco essas ordens. E aí vocês conseguem ver esse movimento que ela vem em queda e alguns dias, algumas semanas específicas, elas dão umas explosões. Pá! E são essas explosões que são as volatilidades e são os tipos de operação que a gente faz no dia a dia, tá bom? Essa aqui é uma outra ação, né, que chama Nugs, que ela também, né, teve esse movimento explosivo que ela teve e foi voltando para o cemitério, tá bom? Isso aqui dentro do mercado de balcão. Aqui são outros exemplos, a mesma coisa, ó, a ação vem, ela morre e fica nesse cemitério completamente. Aqui outra, mesma coisa, né? Morre, sobe, tem uma disparada, depois morre e fica paralisada ali, estática. E tem volume, mas é um volume bem baixo, mas ela fica abandonada, tá? Mais alguns exemplos, né? Esses daqui ainda no mercado de OTCs. Então a ação vem, dispara até $70, olha isso. E ela bateu $70 e ela voltou para 0,025. Essa é uma outra, né? Até uma ação um pouco mais nova, também veio, subiu e segue em queda aí nessa barriga que a ação vem fazendo. Tá? Agora vocês já vão olhar empresas do mercado da Nasdaq, são empresas que a gente mais opera. Essas com certeza vocês vão operar no dia a dia e elas têm o mesmo comportamento. Elas vêm em alta, né? E ela vem abandonada. Tudo isso empresas penny stocks com perfil, né, de queda, perspectivas negativas. Aqui um outro também que vem em queda completamente. Esses daqui são os gráficos abandonados, tá? E esses gráficos abandonados, aqui mais um exemplo, né? A ação chegou a custar $1.000 e está custando $2. Olha que absurdo. A ação custou $20 e agora custa $2. Tudo isso Nasdaq, tá? São ações listadas na bolsa mesmo. E aí agora a gente chega nos gráficos explosivos, que são exatamente o nosso foco de trabalho dentro do universo de penny stocks. Tá? O conceito ele é o tipo de gráfico mais cobiçado, né, pelos traders, porque ele representa uma exponenciabilidade, né, um aumento muito grande no preço das ações em poucos dias ou no mesmo dia. Tá? E esse movimento ele é causado por pump and dumps, principalmente, e eu vou explicar o que é pump and dump já para vocês, tá? Que basicamente eu vou resumir, são manipulações de mercado, tá? Ou catalisadores, que são, também vou explicar já para vocês, mas são os principais fatores que podem fazer uma ação disparar de preço, tá? Ou às vezes
sem motivo nenhum, a ação pode disparar, né, de preço. Como, por exemplo, vocês podem olhar aqui, né, tem ações que estão subindo 80% no dia e elas, às vezes, nem tem notícia, né, no dia para estar subindo esse valor, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Os gráficos explosivos, eles são muito atrativos, porque eles indicam um forte movimento, né, de compra da ação. E independentemente do valor da empresa, se a empresa é boa ou não, ela normalmente sustenta possivelmente alguns dias, tá? E aí, qual que é o ponto? Esse movimento de alta, ele normalmente tem um fim. Esse fim é onde inicia o fim dessa explosão, onde muita gente acaba perdendo dinheiro porque entra comprado e não sabe se posicionar, não sabe colocar stop, e aí acaba tomando 70% de prejuízo, 80% de prejuízo, porque não tem gerenciamento de risco quando se opera comprado. Tá? Então esse movimento ele tem uma onda de alta e ele tem uma onda de baixa, e traders que são, né, especialistas nesse mercado conseguem ganhar dinheiro em ambos os lados, pela frente do movimento da onda e pela baixa, né, pela queda, que é o movimento de trás da onda, tá bom? E esse normalmente, tá, esse movimento ele é muito maior quando você tem um float baixo da ação, vocês já sabem o que significa isso, né? Quando ele tem esse short interest alto, que é basicamente poucas ações disponíveis para shortear e muita gente querendo shortear, porque pensem, quanto mais sobe uma ação, mais possivelmente essa ação não está valendo o que realmente vale, né? É muito assim, a gente vê ações às vezes quintuplicando de valor de mercado no mesmo dia. E será que realmente qualquer notícia pode valer com que a empresa faça com que a empresa valha 5 vezes mais? É esse tipo de coisa que vocês têm que ficar, né, na cabeça. E por fim, o potencial, né, a força desse pumper ou desse movimento de pump and dump, ou do próprio catalisador, que é uma notícia específica que pode fazer isso acontecer. E várias vezes, tá, o movimento que tenha um catalisador e ele possa ter também uma manipulação para puxar mais ainda o preço para cima. Vamos ver alguns exemplos? Ó, esse exemplo que eu trago para vocês, eu vou falar um pouco desse caso, porque esse aqui ele foi o meu único loss nesse ano até o momento. Tá? E a ação subiu de 2 dólares para 17 dólares e ela teve uma alta de 760%. Absurdo! E ela teve essa alta em 2 dias. Tá? E basicamente isso aconteceu porque é uma ação que ela é do setor de petróleo. A gente vai falar disso quando a gente entrar dentro desse nicho, né? Mas esse é um exemplo legal. Esse aqui é um outro exemplo também do mercado de petróleo, que ela subiu 800% em poucos dias. É absurdo. Essa aqui, uma outra ação que subiu 950% em poucas semanas, tá? Em 2, 3 semanas. E depois, vocês estão vendo que todas essas ações, ó, estou voltando até, todas essas ações, elas sobem, depois voltam. Elas sobem, depois voltam. Elas sobem e voltam. Então esses foram os tipos de gráficos que existem dentro do universo de penny stocks.